Eu sei que eu estava meio sumido nesses últimos dias, mas eu estava muito enrolado por aqui. Tinha trabalho do mestrado para fazer, eu estava desengavetando alguns projetos para voltar a trabalhar aqui, que estavam parados, né? E aí eu estava me reorganizando mentalmente aí para poder escrever de novo. Fazia tempo que eu não escrevia, então deu uma bela acelerada nesses últimos dias. E quem sabe ano que vem, ou esse ano mesmo, tenha novidades aí, algum livro novo que venha a ser publicado. Bem, vai ter, né? Vai ter um livro infantil esse ano, mas é alguma coisa de não ficção, ou seja, capaz de ser alguma coisa em breve aí. Mas eu tô trabalhando e aí, de fato, estava bem complicado, mas agora eu tô de volta e vamos lá, né? E aí hoje eu quero falar com vocês sobre um trechinho de um vídeo que eu assisti nesse fim de semana, de uma entrevista da semana passada do Gregório do Vivier. Ele foi no canal Flow News. E ele estava dando uma entrevista e ele falou uma coisa bem importante que eu quero ver com vocês aqui e pensarmos algumas coisas juntos sobre isso. Então ouçam aqui e depois a gente comenta. Eu sinto que você tem que escolher com muito cuidado e com muita sagacidade, com muita atenção, quais são os assuntos daquele dia que você vai tratar com mais dureza, com mais crítica ou com denúncia. Porque se tudo virar dureza, tudo virar crítica e tudo virar denúncia, Claro. vira tudo igual. Exatamente. Exatamente. Tem um perigo também ali que era. Quando eu vi, eu tava levantando uma bandeira por semana. Tava ali, porra, falando de tudo já aqui. E tem uma hora que eu acho que inclusive isso vale para as pessoas também. A gente, às vezes, na internet tem uma necessidade de estar o tempo todo também, não somente consumindo informação, que eu acho muito positivo consumir informação, mas consumindo também indignação e gerando... Quando eu vi, eu estava entrando naquele ecossistema de indignação, que é uma coisa que estava me fazendo mal também, sabe? Toda semana eu estava comprando uma briga em algum lugar. Não uma briga, enfim, eu estava fazendo ali, mas tinha algo de muito cansativo. Era uma espécie de pugilismo, sabe? Em que toda hora eu estava ali no meio de uma confusão. Eu acho que o Brasil também está numa época um pouquinho mais tranquila. Não que esteja tudo bem no Brasil, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo, mas a gente está, eu acho que um pouco menos turbulento. A gente passou uns anos ali. 16, 17, 18, aí 19, 20, 21, 22. Aí agora eu tenho a impressão que deu uma certa acalmada, pelo menos assim, voltou uma certa normalidade política pré-2013, talvez, sabe? Uma certa... Então você tem discussões políticas, algumas acaloradas, mas não é mais aquela briga de foice que a gente viveu ali durante um tempo, que era uma coisa para mim muito enlouquecedora mesmo, assim. E quando você vira um denunciador mor, É. no final você fica um chato. Pois é, esse é um perigo. Porque fica parecendo que você é o sabichão da parada, Esse que é o grande né? perigo, Da aldeia. exatamente. Ah, esse cara é o sabichão, ele da sabe aldeia. tudo, É um mete o perigo. pau em tudo. Esse lugar é muito desagradável mesmo. Então, bem, tem coisas bem importantes que ele menciona aqui, né? E basicamente ele está falando aqui sobre o fim do Greg News, né? Que era um programa que ele tinha na HBO e que semanalmente ele fazia algumas análises ali. Ele apresentava, na verdade, é o que ele está falando ali. Ele apresentava um programa que era um jornalismo com humor, né? Então, assim, havia vários redatores e ele era um apresentador daquele programa. Ele não era o analista, ele não era o crítico, ele era só o repórter do negócio. E aí ele fala, né, como havia uma expectativa de que ele falasse sobre todos os assuntos, porque como ele estava abordando ali no Greg News, aparentemente ele era alguém lá, um especialista em muitas coisas, né? E ele relata aqui nessa conversa como cansa isso, né? Como essa militância permanente, esse engajamento permanente é algo bastante exaustivo. E aí é curioso pensarmos juntos algumas coisas sobre isso, porque ele fala ali, né, como essa dinâmica, o modo como a gente atua na internet acaba gerando essa tensão permanente, mas não é só isso, eu acho que é mais do que isso. As redes sociais, elas são desse modo, né? Aqui a gente entra, mais uma vez, no livro de Jaron Lanier, né? 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, que fala sobre isso, como as redes sociais são montadas, elas são arquitetadas, elas são projetadas para capitalizar em cima de treta. Então, assim, todos nós estamos aqui o tempo todo, sabe, nas pontas dos dedos dos pés aqui, tensos o tempo todo para ver qual é a próxima treta. E qualquer criador de conteúdo que você acompanha aqui na questão política, ideológica, sabe, de militância, qualquer criador de conteúdo que esteja fazendo conteúdo hoje no YouTube ou nas redes sociais, sabe disso. Sabe que treta engaja, sabe que, antagonizar as pessoas engaja, sabe que criar inimigos imaginários engaja. As pessoas sabem disso e elas usam disso o tempo todo para ganhar audiência e para ganhar, dinheiro. Na verdade é mais do que audiência, é dinheiro em cima disso. Então as pessoas estão lucrando em cima dessa rede de ódio, que é isso que funciona aqui. É uma rede de ódio. A gente está aqui o tempo todo engajado, confrontando, nem sequer ideias, não é ideias aqui, o confronto não é de ideias, confronto de pessoas. Pessoas confrontando umas às outras para ganhar dinheiro, no fim das contas.
E aí, isso cansa. Claro, ganhar dinheiro não cansa, mas você estar nesse embate permanente é muito cansativo, é exaustivo pra caramba. E quem está há mais tempo aqui, né, por exemplo, eu tô 10 anos quase aqui, esse ano, em julho, completo 10 anos que estou no YouTube. Já vi muitas fases desse embate, já estive envolvido nos debates e embates, sabe, permanentes, né. 2019, 2020, eu estava no olho do furacão, então assim, era o momento no qual isso era, sabe, a minha vida. E aí isso era exaustivo, porque você não faz o conteúdo aqui e desliga, acabou, e volta para casa. Aqui é minha casa, vocês estão na minha casa aqui. Então, você está o tempo todo com o celular na mão e aí vendo qual é a treta, pensando na treta pro dia seguinte, pensando qual é o tópico que está inflamando as pessoas, que elas estão putas agora, para que eu possa comentar no dia seguinte. Então, esse envolvimento, ele não tem fim, não dá intervalo, não dá trégua. Você sai daqui, sai da câmera aqui, vai almoçar e você fica pensando na treta que você vai abordar depois. Então, isso é muito cansativo mesmo. Que ele possa ter feito isso, né, que ele possa ter, sabe, mudado o foco, ter se afastado, isso é bom para a saúde mental das pessoas. E é uma coisa que eu tenho tentado, sabe, de tempos em tempos, ali me afasto, retorno, porque não dá para ficar o tempo todo engajado, envolvido e tretando. E aí, outra coisa que acontece é que quando houve o auge do enfrentamento ao bolsonarismo, né, quando foi lá 2018, 2019, 2020, que foi lá pré-pandemia, que estava todo mundo, sabe, a resistência organizada, né, resistência entre aspas aqui, os canais progressistas organizados para poder enfrentar o bolsonarismo. Uma das minhas grandes preocupações, sabe, que eu inclusive expressava isso frequentemente nos vídeos aqui, era como a gente não se tornava aquilo que a gente estava confrontando. Então, assim, havia lá o movimento extremista, de extrema-direita, e aí que era uma linguagem violenta, uma linguagem agressiva, de insultos, de difamação, Olavo de Carvalho, Nando Moura, sabe, bolsonaristas no geral, olavistas. Então, assim, havia um grupo que tinha uma linguagem muito agressiva, muito violenta mesmo, e aí a minha preocupação, que eu compartilhava com outros influenciadores também, era como a gente enfrenta isso sem adotar a retórica deles, sem agir como eles agem. Como é que a gente enfrenta lá, como é que a gente fita o abismo sem mergulhar no abismo? Era a questão, né? Era a grande pergunta. E aí, às vezes você escorregava, né? Às vezes, tipo, você estava tão puto com alguma situação, com alguma coisa tão absurda, alguma fala, o ato do Bolsonaro que era tão descabido, que você vinha pra cá, eu vinha pra cá, né? Nervoso e falava assim, isso aqui é um absurdo, é incompreensível, não sei o quê. E aí xingava também, né? Não cheguei a xingar tanto assim, mas xingava às vezes. E aí era uma preocupação permanente para mim. E eu percebi que muitos influenciadores, não foi um ou dois não, foram muitos influenciadores progressistas, foram aumentando o tom do que diziam também, foram se tornando mais agressivos também, passaram a xingar, passaram a difamar. Senti que isso foi contaminando as pessoas. É como um vírus, é como uma pandemia. Foi contaminando as pessoas com esse ódio, que é uma coisa que vai alimentando os grupos, né? Então, assim, como eu falei, esse enfrentamento na internet, nas redes sociais, ele está justamente ao canalizar essas energias primitivas, primordiais nossas, e o ódio é uma delas, né? A raiva é um desses sentimentos. Então, canalizar isso para esse embate permanente. Então, muita gente caiu na armadilha do ódio das redes sociais. Então, muita gente que é progressista, que em tese defende um mundo melhor, defende um mundo mais justo, caiu, né, nessa armadilha e aderiu a uma linguagem, uma comunicação violenta contra os adversários. Isso também foi abrindo brecha para uma radicalização e um extremismo no campo oposto. E aí isso foi levando pessoas para grupos cada vez mais extremados. Então isso foi perceptível. A gente foi olhando isso aqui, foi acompanhando, né? Foi sabe, se fizesse uma linha do tempo aqui do que aconteceu, eu fui observando o negócio acontecendo. Então, assim, a gente estava por aqui, né? Estava por aqui. Então, não sei até que ponto que eu concordo com o do Viver sobre esse retorno a um cenário político pré-2013. Aí eu acho que ele está sendo otimista, para ser bem sincero, acho que ele está sendo otimista. Eu acho que houve, de fato, um desgaste, uma exaustão dos progressistas. Eu acho que muitos de nós não percebemos o que está acontecendo porque a gente não está participando. Eu não acompanho mais olavistas, nem bolsonaristas, não faço mais isso, porque era muito desgastante, assim, era uma coisa que drenava uma energia tremenda mental e emocional. Ficar lá acompanhando os canais bolsonaristas falando as besteiras que eles falavam, defendendo coisas absurdas, né? Caio Coppola na televisão falando, sei lá, Jovem Pan. Então isso drenava uma energia que era, sabe, incomensurável. Então eu acho que muitos de nós, o que aconteceu foi um afastamento, foi um recuo. Não é que as coisas não aconteçam mais, a gente não acompanha mais tão de perto quanto acompanhava. Talvez o Gregório do Vivier também tenha se afastado, não sei qual que é a circunstância dele ali, talvez tenha se afastado e já não veja, sabe, com essa lupa que a gente examinava as coisas. Porque era isso, qualquer fala, qualquer escorregada, qualquer derrapada, sabe, acompanhar a CPI da Covid, que eu ficava lá horas, eu ficava todo dia lá, sei lá, 8 horas acompanhando a CPI da Covid. Então essas coisas, esse engajamento permanente, eu acho que muitos de nós
muitos de nós perdeu, porque a gente não consegue mais ficar, sabe, em cima desses assuntos o tempo todo. E eu, por decisão voluntária, né? Depois do infarto, por exemplo, eu falei, eu não quero que minha vida seja isso. Eu não quero morrer por causa do Bolsonaro. Então, eu entendo que muita gente acabou se afastando. E aí, é que a gente possa falar de outros assuntos, talvez demonstre, né, sabe, esse recuo, talvez demonstre o esfriamento das tensões, talvez, mas que a gente possa falar de cinema aqui, que a gente possa falar de cultura, de música, de outras coisas, já é um indicativo de que não que tenha voltado para 2013, porque nada voltou ao que era do passado, né? A dinâmica da política, a dinâmica das redes sociais, a dinâmica da comunicação e do modo como a gente interage, nunca vai voltar a ser como era antes. Mas eu acho que a gente pode encontrar um alívio no meio da tormenta, que no meio do furacão a gente pode encontrar um refúgio e tentar se proteger. Então, a fala dele é importante para demonstrar como houve esse desgaste, né? E assim, quem está hoje no embate, quem hoje está no enfrentamento lá, participando de podcast e, sabe, tretando, não sei o quê, tá com sangue nos olhos porque começou agora a ter visibilidade, começou agora a ter, sabe, repercussão naquilo que diz, começou agora a ser assistido pelas pessoas, aumentar a audiência. Então essas pessoas estão com sangue nos olhos que muitos de nós tínhamos, sei lá, 5 anos atrás. E aí, é claro, né, dá a impressão que só eles falam, quando na verdade muita gente está produzindo conteúdo aqui legal pra caramba, muita gente tem falado sobre assuntos interessantes sem precisar estar com essa linguagem do enfrentamento permanente. Então é interessante. E aí só é curioso porque o livro que eu estou fazendo agora tem a ver com isso, né? Então assim, estou escrevendo uma obra agora que tem a ver com isso, tem a ver com essa linguagem corrosiva da atenção permanente, né, do ódio, das redes sociais. Então, eu não sei, eu acho que talvez haja uma luz no fim do túnel, talvez haja uma saída. Eu gostaria de ser otimista como o do Vivier, de achar que as coisas melhoraram, mas eu acho que a gente está meio que num respiro entre o próximo confronto. É uma trégua antes do próximo combate, né? E aí quem vai estar lutando nesse próximo combate, não sabemos também. Não sei se eu vou estar nesse próximo combate. Talvez sejam outros canais, outros influenciadores, outras pessoas que estejam dispostas e tenham essa energia para participar disso o tempo todo, né? Porque, como eu falei, é muito cansativo. Quem tem um pouquinho de vida pessoal, quem tem um pouquinho de relacionamentos, quem tem um pouquinho de vida fora do YouTube ou fora das redes sociais, não consegue fazer isso como eu fazia, 5 anos atrás, porque era o dia inteiro em função disso, né? Não tinha saída. E depois da pandemia, então, muito menos, porque tudo era virtual, né? Assim, todas as interações eram virtuais, as lives, as entrevistas, os podcasts, tudo era virtual. Então, assim, todos nós estávamos aqui o tempo todo na internet, o dia inteiro, 18 horas por dia na internet, e aí era uma coisa que nos consumia. Então, assim, quem tem um pouquinho de saúde mental, talvez consiga um pouquinho de equilíbrio em meio a essa maluquice. Bem, de qualquer maneira, a fala dele é bem interessante nesse sentido, né? Ainda mais mostrando esse encerramento de fase, né? Porque é uma coisa importante também para muita gente, para muito artista, para muito produtor cultural, para muito comunicador, é você fechar esse ciclo, né? Você vai lá, fez um trabalho, o trabalho deu certo, deu resultados, deu visibilidade, ou não, né? Às vezes não dá visibilidade, você passa anos trabalhando em cima de projetos e não dá certo. Então, assim, você fez um ciclo, encerra esse ciclo e parte para a próxima, né? Para mim, eu acho que o ciclo fechou já há um bom tempo em relação a algumas coisas que eu fazia, e esse ano aqui é para ser o novo começo. Então, assim, esse ano que vem no máximo. E aí eu preciso também pensar em estratégias futuras aqui para novas abordagens, novos caminhos que eu quero trilhar, novos projetos, coisas inovadoras que eu quero fazer na minha carreira. Então, acho que é isso. Cansa, né? Cansa, exaure, frustra, porque você acha que conseguiu alguma coisa, quando você percebe, não conseguiu o que se imaginava, as conquistas foram muito efêmeras. Então, assim, é uma sensação estranha. Bem, me diga o que vocês pensam sobre essa fala do Vivier, sobre esse cansaço do embate permanente e de criticar tudo o tempo todo, né? É quase uma fala igual da Lona Piovani, né? Que, não, tem que falar do golfinho, da baleia, da floresta, não sei o que lá. Cara, me dava um trabalho ser cidadã no Brasil. Eu queria postar a foto dos meus filhos, eu tinha que postar o negócio da Amazônia, eu tinha que postar os golfinhos, era o tubarão, era o Leonardo DiCaprio, era o 342, era a Paula Lavigne dentro do nosso grupo falando não sei o quê, daí tem que ir pra Brasília, daí não sei o que mais, e daí vamos não sei o que do gay, vamos na manifestação a favor do GLS, ter o VXZ, e não sei o que. Eu falo, meu Deus do céu, mas dá muito trabalho! Meu Deus do céu! Não tô conseguindo postar eu bonita de biquíni.
Tem 4 coisas políticas para fazer, tem 5 pessoas me pedindo coisas absolutamente importantes e relevantes. Eu preciso. É quase isso. É uma versão atualizada da fala da Piovani. Como é que você entende isso aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou um apoiador do canal. A meta para esse ano é produzir documentários filosóficos aqui, ou documentários no geral. E essa é a nova etapa da minha vida também. Então, quem puder ajudar, quem quiser se tornar um colaborador, link na descrição aqui. Um forte abraço e até mais. Tchau!